Nós queremos saudar a todos com a graça, com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, junto conosco, com toda a família da Igreja Batista Sul. Seja muito bem-vindo, você, toda a sua família, você, nosso amigo, nosso convidado, e você que está assistindo esse culto nesse momento especial, que certamente Deus vai falar ao seu coração. Então você fique à vontade, no momento de cantarmos, fique em pé. Se você tem um instrumento musical, pegue o seu instrumento para nos acompanhar, pegue a sua Bíblia e vamos cultuar junto a esse nosso Deus maravilhoso. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos convida a nós conhecermos quão maravilhoso e grandioso é o amor desse Deus. Aproximadamente 8 séculos antes da vinda do Senhor Jesus, o profeta Isaías, ele fala detalhadamente sobre a obra da redenção, do sacrifício de Jesus. Começa, na verdade, no capítulo 52 e adentra o capítulo 53. E quando chega aqui, no verso de número 5, verso de número 4, nós lemos assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse é o maravilhoso amor de Jesus, que deixou a sua glória e que veio atrás de cada um de nós que estávamos desgarrados e perdidos. Ele deixou a sua glória e deu a sua vida. Ele é aquele pastor bondoso e amoroso que deixa as 99 em segurança no aprisco e vai atrás daquela única ovelha que se perdeu para resgatá-la e trazê-la salva em seus braços. Nós estávamos desgarrados e fomos achados. E nós, e você, devemos nos achegar a Jesus tal qual nós estamos. Nós não podemos salvar-nos e nem melhorar aquilo que somos. Deus pode nos resgatar, Ele pode nos restaurar. Então vamos louvar a esse Deus maravilhoso, de amor tão grandioso. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim.
inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Destrói as montanhas, destrói as muralhas pra me encontrar. Destrói as mentiras, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. E agora o convite é para que você venha ao Senhor Jesus, tal qual você está agora. Não importa qual foi a sua história até aqui, mas sim a história que será escrita a partir do momento que você se achegar a Jesus e Ele transformar a sua vida. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor perdeste pelo pecador.
faltas podes preencher, e tudo quanto temes ter, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Senhor Jesus, nós queremos render graças ao Teu nome, porque tudo o Senhor fez para nos alcançar, para nos salvar. O Senhor deixou a sua glória, o Senhor se fez como um de nós, o Senhor se fez carne, o Senhor viveu a nossa vida, triunfou sobre o pecado, pois tiveste uma vida santa. O Senhor entregaste a tua vida ali na cruz do Calvário e morreu em nosso lugar, recebendo em si mesmo a condenação e a culpa do nosso pecado. Todas as nossas iniquidades foram levadas sobre o Senhor, e o Senhor morreu pagando o preço do pecado, mas ressuscitou, triunfando sobre a morte, para poder nos dar completa e plena salvação. Ó Senhor, nós queremos dedicar nossa vida a Ti, e queremos também pedir para que, se há alguém, ó Deus, esta noite, nesse dia, que ainda não se achegou ao Senhor, que ainda não entregou a vida a Ti como único e suficiente Salvador, que possa fazê-lo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua mensagem possa, ó Deus, trazer salvação, edificação, consolo e conforto para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor. Fala conosco. Nós Te agradecemos e Te bendizemos. Nós Te exaltamos, Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Olá, eu sou Ricardo Moreira, pastor aqui da Igreja Batista Sul. Você é muito bem-vindo à nossa igreja, ainda que virtualmente. Esperamos muito em breve poder estar juntos presencialmente. Nós desejamos que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nessa noite o Espírito de Deus fale com você de uma forma muito especial. Eu queria apresentar a você um pouco das nossas atividades. Nós continuamos online. Aqui mesmo nesse canal, na quarta-feira, nós teremos uma aula muito legal, às 19h30, na quarta-feira, com o pastor Carlos, falando sobre o tema eclesiologia, ou seja, em palavras mais simples, o que é a igreja, o que define igreja efetivamente, o que faz um grupo de pessoas se tornar de fato igreja. No sábado teremos uma live no perfil relevantes.ibsu no Instagram, preparada pelos adolescentes, jovens da nossa igreja, mas com temas que têm sido de fato relevantes para todos nós, não só para essa faixa etária. No domingo, no Instagram, às 10 horas, no perfil oficial da nossa igreja, Ibsu JF, nós temos sempre uma escola bíblica com um tema muito relevante. Você também é convidado para estar conosco. Se Deus permitir, no domingo à noite, às 19 horas, estaremos aqui novamente. E você pode nos acompanhar no Instagram, nesse perfil que eu disse, IbsuJF, assim também como no Facebook. E, igualmente, se você quiser ouvir pregações, estudos, você pode ouvir através dos podcasts Deezer e Spotify. Nós queremos estar em todos os meios possíveis para alcançar de alguma forma o seu coração e contribuir para o seu crescimento em Cristo Jesus. Nós estamos numa semana muito especial,
porque tivemos um avanço muito positivo na questão governamental aqui da nossa cidade. Então agora é possível, é permitido que a gente tenha a presença de pessoas no templo, segundo a lei que foi aprovada pela Câmara dos Vereadores. Nós podemos ter a presença de até 30% da capacidade total do templo, guardando questões sanitárias, distanciamento de 2 metros. Então fique atento às nossas redes sociais, porque muito em breve nós poderemos estar aqui ao vivo, oferecendo para você que não poderá estar conosco, mas também oferecendo esse espaço para aqueles que desejarem e puderem estar presencialmente. Então nas próximas semanas, fique atento, nós teremos notícias e novidades a respeito disso. Eu queria encorajar você que é membro da igreja, você também que, ainda que não seja membro, mas sente parte, a continuar sendo fiel no seu dízimo, na entrega daquela parte que nós separamos para Deus, uma aliança voluntária, desfrutando da graça de Deus, entendendo o amor de Deus e sendo grato por tudo aquilo que Ele tem feito. Quero te encorajar a permanecer fiel nesse propósito. E igualmente você que está nos ouvindo e deseja dar uma oferta de amor, contribuir para o avanço dessa obra, para o sustento dessa obra, que você fique muito à vontade e contribua. Você pode fazer uma transferência agora, aqui com essa conta bancária, nesse momento, mas você pode também, se desejar, fazer um depósito amanhã. É só anotar a conta que está aparecendo aqui e depois efetivar a sua oferta ao Senhor. Nós sabemos que aqui na terra isso soa como uma doação, como uma contribuição, mas sabemos que espiritualmente nós estamos adorando a Deus e glorificando o nome de Jesus com os nossos bens materiais. E nesse momento eu queria orar, antes de pregar a palavra de Deus, fazer a exposição do texto bíblico, orar para que Deus nos dê graça, para que Deus nos abençoe. Se você tem algum pedido especial, queria te convidar a colocar a mão no seu coração, para que a gente possa juntos nos unirmos em fé nesse momento e orarmos para que Deus atenda a sua petição, escute o seu clamor. Vamos todos orar juntos nesse momento? Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Eu te glorifico, Pai, porque muito em breve poderemos estar, ainda que não todos, mas muitos aqui reunidos também presencialmente. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, o Senhor tem cuidado dessa pessoa que está orando conosco, porque mesmo em meio a lutas, tribulações, dificuldades, nós temos visto, Senhor, a Tua mão poderosa, a Tua mão de poder. Eu oro, Deus, por essa pessoa que está com a sua mão no coração, pedindo, clamando, com um pedido especial por uma causa, alguma aflição, que em nome de Jesus o Senhor possa derramar o seu bálsamo, a sua paz, a sua graça, que em nome de Jesus essa pessoa possa desfrutar de uma forma muito especial da Tua presença nesse momento, que o Senhor traga cura, restauração, Deus, na alma, no corpo, Deus, no espírito, renova, Deus, a alegria da salvação, o desejo, Senhor, de Te servir, de Te adorar. Deus, abençoe esse casamento que está em conflito, Deus, abençoe essas relações familiares, Deus, em nome de Jesus, o necessitado, Deus, opera o milagre, vem com graça, vem com misericórdia, manifesta, ó Deus, o Teu poder. Deus, em nome de Jesus, Deus, fala conosco nessa noite, que a Tua palavra possa alimentar a nossa alma. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua Escritura, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem. Eu queria começar nessa noite trazendo uma afirmação que para você que não é evangélico, talvez pode ficar um pouco chocado. Mas você que já tem seguido Jesus por um tempo, certamente será apenas uma recordação. Eu queria afirmar, e faço essa afirmação baseada na Bíblia e na Escritura, de que todo ser humano, ele possui 3 grandes inimigos espirituais. Isso não é só um desafio para a igreja, esse é o desafio do ser humano. O ser humano, a humanidade, luta com 3 grandes inimigos. O primeiro desses inimigos é Satanás. Satanás é uma palavra de origem hebraica, que a gente encontra no Antigo Testamento, a gente encontra também no Novo como uma transliteração, mas no Novo nós encontramos uma outra palavra que é diabo, que seria a tradução grega para essa palavra hebraica. Satanás, diabo, são termos sinônimos.
que expressam um nome próprio dessa entidade espiritual, que era um anjo que se rebelou contra Deus e, juntamente com outros anjos, tentaram, de alguma forma, corromper a realidade celestial e foram expulsos pelos anjos de Deus, a mando de Deus, dos céus, e foram precipitados à terra. Satanás, então, seus anjos ficaram conhecidos como demônios. Esse é o grande e primeiro inimigo do ser humano, um ser espiritual da maldade. Em toda a Bíblia nós vemos esse personagem, nós vemos a sua atuação. O objetivo dele é, uma vez que ele já está condenado por ter se corrompido diante de Deus, é enganar as pessoas, fazer o mal, instruir as pessoas na maldade, é enganar as pessoas para que elas se afastem de Deus. Esse é um grande inimigo que o ser humano tem. O outro inimigo é o pecado. Quando os primeiros seres humanos desobedeceram a Deus, cometeram, portanto, pecado. Pecado é isso, é errar o alvo, é desobedecer a Deus. Esses seres humanos ficaram debaixo de uma maldição, a maldição do pecado, a maldição da desobediência. Eles achavam que eles iriam desobedecer a Deus uma única vez, e depois eles poderiam ter controle disso. Mas Jesus explica isso muito bem no capítulo 8 do Evangelho de João, quando ele diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, um grande inimigo da humanidade é o pecado que habita em nós. Nós somos escravos do pecado. O pecado, ele nos força. O pecado, ele nos engana. Existe dentro de nós uma inclinação para fazer aquilo que é ruim, para aquilo que não é totalmente correto, para aquilo que desagrada a Deus. Claro que na nossa perspectiva, a gente não vê as coisas dessa forma, a gente acha que a gente está indo muito bem, e que de vez em quando a gente quebra algumas regrinhas, mas aos olhos da lei de Deus, quando nós a conhecemos, percebemos que aquilo até que nós consideramos ser bom e positivo, muitas vezes é contrário diante da vontade de Deus. E esse é um inimigo da humanidade, o pecado que habita em nós, essa inclinação para fazer aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. E o terceiro inimigo que nós temos é o mundo. O que é o mundo? Dentro da Bíblia, dentro da Escritura, essa palavra, ela denota, ela diz respeito a um sistema cultural que vai totalmente ao contrário da vontade de Deus. Ou seja, as civilizações, as culturas, as sociedades, elas estão impregnadas com o pecado, elas estão influenciadas por Satanás, e assim nós temos então um sistema que é muito contrário à vida que Deus desejaria e que deseja para nós. Isso é o mundo, é o sistema que governa a cultura, é o sistema que governa o mundo, é o sistema que governa as nações, as culturas da terra. Em todas elas, nós teremos pontos positivos, algumas questões até que expressam a vontade de Deus, mas em todas elas nós teremos questões que desagradam a Deus. Então, alguém que quer agradar a Deus, ele enfrenta primeiro o inimigo que é Satanás, que é o inimigo de Deus, é aquele que se opõe ao adversário. Ele enfrenta o pecado que existe dentro dele, essa inclinação que existe em nós para fazermos o mal feito, e nós enfrentamos o mundo, nós enfrentamos uma sociedade, uma cultura que está muito mais no caminho do pecado e do inimigo de Deus do que no caminho de Deus. E isso se torna então um desafio para todo aquele que quer viver a vida como Deus deseja. No texto que nós leremos hoje, nós vamos perceber que 2 desses inimigos já foram vencidos para nós. E só nos resta um último desafio. E esse texto vai nos esclarecer muito a respeito disso. Eu queria ler com você 1 João, capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Diz assim o texto bíblico: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais,
escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto tem uma divisão estrutural interessante. Do verso 12 até o verso 14, você que acompanhou conosco aqui na projeção, você não pôde perceber isso talvez com tanta clareza. Mas se você tem uma Bíblia, sobretudo impressa, geralmente essa divisão fica bem perceptível aos olhos, por causa até da diagramação que esse texto é colocado. Do verso 12 até o verso 14, nós temos no meio da carta, que tem um perfil mais argumentativo, mais retórico, nós temos uma pausa poética. Ou, em outras palavras, o que nós lemos aqui do verso 12 até o verso 14 é um pequeno hino, uma pequena poesia, alguns versos que eram recitados de alguma forma. Nós não sabemos se foram compostos por João efetivamente, ou se isso era até algo que era cantado na igreja. Enfim, é de fato uma estrutura poética. E do verso 15 até o verso 17, nós temos a continuidade do texto na sua predominância argumentativa, que é retomado no verso 15 e vai até o verso 17 e assim em diante. Então a gente vê aqui no verso 12, por exemplo, ele chamando de filhinhos. Quem são os filhinhos? Os filhinhos são os membros daquela igreja. Como nós já vimos aqui em outra pregação, o apóstolo João ele era pastor dessa igreja. Então ele escreve para a igreja e chama eles de filhinhos. Ele já é um idoso, ele já está na melhor idade, então ele vê aquela igreja com tanto carinho, e ele já na idade avançada, para ele aquelas pessoas eram como se fossem filhinhos. Ele usa o diminutivo para demonstrar carinho, ele chama de filho, mostrando essa sua personalidade, essa sua idade, e essa figura até mesmo paternal enquanto pastor. Depois ele vai dizer uma palavra aos pais, no verso 13, e na segunda parte do verso 13, aos jovens. Então, os pais eram como se fossem os adultos daquela igreja, e os jovens como se fossem a classe mais jovem, e adolescentes e crianças daquela igreja. Então, ele se dirige a todos, que são os filhinhos. Depois, ele se dirige a um grupo desses filhinhos, que são os mais velhos, os mais experientes da igreja, que são os pais, e a um grupo mais jovem, que são os jovens adolescentes daquela igreja, que ele chama aqui de jovens. Depois, no verso 14, ele vai repetir muito do que ele disse no verso 12 e 13, muita coisa é ipsis litteris, a mesma frase, a mesma colocação, e vai fazer o mesmo. Ele vai usar o termo filhinhos, pais e jovens. Aqui há uma repetição de muitas questões, justamente porque, como eu disse, são versos poéticos aqui no meio da carta, e uma coisa muito importante para a gente entender bem esse texto. Geralmente as pessoas ficam aqui pensando de uma forma muito, no estricto senso, né? Bom, o que o apóstolo João está falando para os jovens? O que ele está falando para os pais? Mas a grande questão aqui é que ele não está sendo tão específico quanto parece. Ele só está falando para todo o grupo da igreja. Então, ao invés de ficar filhinhos, 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 ele está usando aqui de sinônimos, mas tudo que ele diz para os jovens é uma verdade para toda a igreja. Tudo que ele diz para os pais é uma realidade para toda a igreja também. Então, é muito importante que quando a gente olhe para esses versos, a gente tenha uma perspectiva holística deles. Então, independente se ele está chamando de jovens, de pais, de filhinhos, eu acredito que ele não está sendo demasiadamente específico, como se somente os jovens tivessem vencido o maligno, e os adultos não tivessem. Ou como se os pais conhecessem aquele que é desde o princípio, que é uma referência a Jesus, e
os jovens não conhecessem. É óbvio que conhecem também, porque inclusive eles têm vencido o maligno por causa de Cristo Jesus. Então a gente percebe que aqui há uma estrutura poética, e o que eu quero que você entenda de uma forma bem simples é que, quando o texto está trazendo essas verdades de vencer o maligno, de conhecer o Pai, ele está falando para toda a igreja e de toda a igreja. São verdades espirituais teológicas que são aplicáveis a toda a comunidade de fé e também a você que está me ouvindo agora, que tem a sua fé em Jesus. Então você pode ouvir essa palavra filhinhos, pais, jovens, e colocar o seu nome no lugar dessas expressões, porque tudo isso aqui é verdadeiro para todo aquele que crê em Jesus. Bom, olhando de uma forma mais específica aqui para o texto, se nós olharmos para o verso 13, ele diz na segunda parte do texto o seguinte: jovens, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Se nós olharmos o verso 14, a última parte, a parte C, o texto bíblico diz: jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Então nós vemos aqui, no verso 13 e no verso 14, que a igreja, que aqui ele está chamando de jovens, mas essa é uma realidade para toda a igreja de Cristo, a igreja, ela já venceu o maligno. Isso é uma coisa muito importante, porque eu disse que nós temos 3 grandes inimigos: Satanás, diabo, que é o mesmo ser, aqui no português a gente chama muitas vezes de capeta, essa personalidade, esse ser, esse líder da maldade, que o texto bíblico está chamando aqui de maligno. O texto nos garante que esse inimigo da humanidade, aquele que crê em Cristo Jesus, esse já venceu o maligno. Ele sim é um inimigo para a humanidade, mas se você está em Cristo Jesus, essa luta, em certa medida, ela já está vencida. Então, quando o texto bíblico diz aqui, no verso 14, no final, a última colocação, e vocês já venceram o maligno, coloca numa palavra realmente definitiva: vocês já venceram. Isso significa que Satanás, o maligno, o líder das forças espirituais da maldade, não tem mais domínio, não tem mais poder sobre as nossas vidas. O texto bíblico nos garante em Coríntios que nós somos comprados desse mundo por Deus por um preço altíssimo, que foi o sangue do Senhor Jesus. E agora, sendo propriedades desse Deus que já era o nosso Criador e já tinha autoridade sobre nossa vida, nós somos selados, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, com o Espírito da promessa. Há uma marca de Deus na sua vida, há uma marca de Deus na vida de todo aquele que crê em Jesus, de forma que quando o maligno olha para você, ele, com o seu olhar espiritual, por ser um ser espiritual, ele enxerga na sua parte espiritual uma marca que é o Espírito do próprio Deus. Há uma marca, há um selo, de forma que agora, espiritualmente, anjos e demônios podem reconhecer algo distintivo na sua vida, que é a presença do próprio Deus. Se você está em Cristo Jesus, você tem a marca de Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo, que é o selo de Deus na sua vida. E o texto bíblico diz que nós, a igreja, somos corpos de Cristo, ou seja, espiritualmente nós estamos unidos em Cristo Jesus, a Cristo Jesus, e como Cristo triunfou, nós também triunfamos sobre principados e potestades. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, o texto bíblico diz exatamente isso, que Jesus triunfou sobre principados e potestades, ou seja, essas duas palavras dizem respeito a seres espirituais da maldade e as suas atuações e seu sistema de casta. Ou seja, Cristo Jesus venceu Satanás e os seus seguidores. Igualmente, nós já vencemos o maligno. É por isso que o apóstolo João, aqui mesmo nessa carta, no capítulo 5, verso 18, ele vai dizer que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Ou seja, Satanás não pode fazer nada com você que não seja permitido por Deus. A maior ilustração desse fato está no livro de Jó. Se você quiser, você pode ler na sua Bíblia. O livro que se encontra antes do livro de Salmos conta a história de um homem que
tinha tudo, era abençoado, tinha filhos e filhas, tinha bênção, um homem extremamente abençoado por Deus e era extremamente fiel a Deus, a ponto que parece que no tempo dele não havia alguém mais temente a Deus do que ele. E em algum momento, Satanás, ele recebe permissão de Deus para poder tirar os bens, tirar a família daquele homem, para provar aquele homem. Esse texto nos mostra essa grande verdade, que Satanás só pode fazer algo na sua vida se Deus permitir. E essa soberania de Deus, essa permissão de Deus, não é algo como que Deus permite ele fazer algo enquanto Deus foi fazer outra coisa, não. Esse Deus que é onisciente, esse Deus que habita em você e você tem a marca dele na sua vida, é o Deus que pode permitir que Satanás algumas vezes trabalhe na realidade da nossa vida, faça algumas questões conosco, ao nosso redor, que nos coloque numa situação de provação. Sim, ele pode permitir, mas ao mesmo tempo que ele permite, ele está conosco, nos apoiando, de forma que nós já vencemos o maligno. Nós podemos inclusive perceber que Satanás ele pode influenciar algumas pessoas que são tementes a Deus. A gente vê isso na vida do apóstolo Pedro. A gente vê o apóstolo Pedro reunido com os outros apóstolos, comendo com Jesus. Jesus começa a relatar para eles que a sua missão, o seu propósito era morrer numa cruz. E Pedro, usado por Satanás, começa a falar para Jesus que isso não podia acontecer, que não era daquela forma, e começa a se opor a Jesus. E Jesus fala, olha, para trás de mim, Satanás. Jesus repreende a ação demoníaca, satânica, através da vida de Pedro, que se tornava uma tentação para ele. Então nós percebemos que Satanás ele pode e deseja muitas vezes nos influenciar, mas ele nunca pode controlar a sua vida. Então você que crê em Cristo Jesus tem essa paz, tem essa convicção, tem essa certeza. Você já venceu o maligno. Satanás jamais pode se apoderar da sua vida de forma total, plena, completa. Satanás jamais pode entrar no seu corpo e possuir você. Nós temos na Bíblia alguns relatos de possessão demoníaca, onde Satanás toma controle da vida de uma pessoa. Isso acontece nos nossos dias, mas ele jamais pode fazer isso com aquele que crê em Cristo Jesus. Inclusive o texto bíblico diz, em determinado momento, que Jesus disse para os seus apóstolos o seguinte: expulsem os demônios. O texto bíblico diz que nós temos autoridade para sermos instrumentos de Deus, para pegar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios. Nós somos instrumentos poderosos de Deus, porque o poder de Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Então nós temos autoridade, nós temos vencido o maligno. Assim, meus irmãos, não tenham medo de Satanás, não tenham medo dos demônios. Infelizmente, no imaginário evangélico ainda prevalece no Brasil essa ideia de uma guerra espiritual equiparada. Isso não é verdade. Deus é soberano, é aquele que é santo, de uma outra realidade, totalmente outro. Não se aplica a ele nenhum tipo de confronto, porque ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder, ele é onipotente. Então Satanás e os seus anjos estão militando, de certa forma, contra as criaturas de Deus. Mas é impossível, é incomparável qualquer tipo de força de poder, porque ele mesmo é simplesmente uma criatura de Deus, que não se equipara a Deus em força, poder, glória e majestade em nenhuma instância. Portanto, nós não precisamos temer os demônios. Alguns irmãos que creem em Jesus permanecem com medo, um medo que eles tinham quando praticavam outras religiões, e nessas religiões eles eram dominados por esse medo de forças espirituais da maldade. Veem determinados filmes e ficam com medo. Alguns têm medo de algumas questões sobrenaturais. Meus irmãos, sejam livres desse medo, porque nós já vencemos o maligno, porque Cristo venceu, e assim também nós temos vencido. E é interessante que, por um lado, o texto bíblico diz que nós vencemos. Agora, no final do verso 13, o texto bíblico diz que nós estamos vencendo. Então, por um lado, parece algo cabal, finalizado. Por outro lado, há um sentimento, uma expressão de continuidade. E isso é assim porque, apesar do fato de Cristo já ter vencido Satanás, e nós também, de forma definitiva, termos vencido Satanás, ele ainda luta
tentando atrapalhar o reino de Deus até que chegue o dia da sua condenação final. O texto bíblico diz que ele está amarrado, assim eu creio, não creio que isso é algo que vai acontecer no futuro, eu creio que é algo que já está acontecendo, que ele está amarrado, o seu poder está neutralizado, limitado, por isso que a igreja continua avançando, por isso que a igreja continua triunfando, por isso que o evangelho está alcançando todas as nações, por isso que o reino de Deus tem expandido de uma forma como nunca na história, por isso que qualquer pessoa, por mais simples que seja, sem formação educacional, na autoridade do nome de Jesus, repreende e expulsa o demônio da vida de uma pessoa, porque o líder dos demônios, Satanás, ele está neutralizado, e ele é como aquele traficante que está preso e dentro da cadeia continua controlando o tráfico. Então existe sim uma certa influência de Satanás, um certo controle, uma orquestração, nos seus agentes que não estão presos, que estão soltos, que são os demônios, mas o seu poder ele é reduzido e limitado. E como diz o texto, no final ele vai ser solto e é quando vem o anticristo, mas isso é matéria para outra pregação. O ponto é que existe ainda uma influência satânica e, portanto, essa guerra, apesar de ser vencida, estar vencida, ela ainda está ocorrendo de alguma forma e isso continua até o juízo final. Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e não fazendo a vontade de Satanás, nós estamos vencendo o maligno. Essa é a ideia do texto bíblico. Quando nós não fazemos aquilo que Satanás quer, mas aquilo que Deus quer, nós estamos vencendo o maligno. Quando Satanás, seus demônios, está oprimindo uma pessoa e nós oramos e repreendemos aquele mal, nós estamos vencendo o maligno. Quando a igreja avança e o reino das trevas vai sendo diminuindo, nós estamos vencendo o maligno. Como há relatos de que Hitler já tinha caído na Segunda Guerra, mas algumas de suas frentes do exército nazista continuava lutando, porque não tinha chegado para eles ainda a notícia que Hitler já tinha sido derrotado. E com a precariedade das comunicações numa guerra mundial, naturalmente, décadas atrás, um sistema de informação muito diferente do nosso hoje, eles continuavam lutando, apesar do fato de que eles já tinham sido vencidos. E isso é mais ou menos o que ocorre, estou usando aqui uma ilustração, o que ocorre nos dias de hoje, nessa batalha contra o Satanás. Um segundo inimigo que a igreja tem, que as pessoas têm, mas que também é vencido, é o pecado. No verso 12, o texto bíblico diz: escreva vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E no verso 14, ele diz: escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe Deus desde o princípio. O Pai e aquele que existe desde o princípio. Olhando numa perspectiva do apóstolo João, ele sempre se refere, ou melhor, muitas vezes ele se refere a Jesus como aquele que era desde o princípio, equiparando ele à divindade. Então, quando ele fala do Pai e aquele que existe desde o princípio, dentro da teologia do apóstolo João, certamente é uma referência a Jesus Cristo. De forma que ele está dizendo para nós que por causa do nome de Jesus, ou seja, a fé que nós temos em Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz, nós vencemos o pecado. O que significa isso? Significa que nós quebramos as leis de Deus com o nosso pecado, antes de conhecermos a Jesus, e isso gerou uma sentença e nós deveríamos ser sentenciados à morte eterna, que é viver eternamente separado de Deus, mas Jesus, sem nunca ter pecado, ele sofre na cruz aquilo que nós deveríamos sofrer eternamente. De forma que agora, então, nós não precisamos ser mais condenados, mas pela fé, no nome de Jesus, nós podemos ser perdoados. E aí nós temos acesso e intimidade com o Pai e com o Filho. Assim também, ainda que o texto não expresse diretamente, com o Espírito Santo. Isso significa dizer, meus irmãos, que a igreja já venceu o pecado. Nós já vencemos o salário, a consequência final, a recompensa do pecado, que é a morte. E também nós não temos mais
aquela condição que alguém tem quando não está em Cristo, que é o domínio do pecado. Nós agora em Cristo Jesus podemos dizer não para o pecado, ainda que muitas vezes ele ainda nos engane, ainda que muitas vezes a gente peque, e aí a gente pode pedir perdão, e o sangue de Jesus é poderoso para perdoar não só os pecados do passado, mas do presente, aqueles que a gente nem se dá conta, os que nós ainda iremos cometer. Assim como no passado Cristo morreu para perdoar pessoas antes de Cristo e após Cristo, assim também o sangue de Jesus, ele cobre todos os pecados daqueles que creem em Cristo Jesus, independente de quando foram cometidos. Assim, meus irmãos, nós já temos vencido o pecado. O pecado fazia uma separação entre Deus e os homens, um muro, uma separação. Agora nós podemos nos relacionar com o Pai, com Cristo, que é aquele que estava desde o princípio. Cristo já venceu o pecado. E nós, então, porque cremos em Cristo, também vencemos o pecado, vencemos essa barreira que nos separava de Deus, vencemos no sentido que não iremos perecer eternamente, que esse é o salário e a recompensa do pecado. Agora a minha pergunta é, se Cristo já venceu o pecado para nós, através do perdão que há, a minha pergunta é, você tem desfrutado dessa vitória que Cristo te oferece? Cristo Jesus, ele já venceu o pecado. E se você crê em Cristo, você pode ser livre da força do pecado. Alguns irmãos já estão em Cristo e vivem em Cristo Jesus, mas infelizmente ainda permitem que o pecado domine as suas vidas. Mas agora você tem poder em Cristo para ser livre desses pecados e para viver de uma forma que agrada a Deus, vivendo a nova natureza que está disponível para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. E caminhando para o final, nós vamos falar aqui do último inimigo que o ser humano enfrenta. Vimos que Jesus venceu Satanás, vimos que ele venceu o pecado, e essa vitória nós temos garantida. Nós podemos dizer não para o pecado, nós não precisamos temer Satanás, mas existe um desafio que nos resta, que é a luta contra o mundo. Por isso, depois do verso 12 a 14, onde ele deixa claro que a igreja em Cristo venceu Satanás e o pecado, ele vai dizer no verso 15, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo é esse sistema contrário a Deus, essa cultura que desagrada a Deus. Quando ele diz não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, não significa que você não possa ter prazer na natureza, que você não possa glorificar a Deus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele te deu, que você não possa ter prazer em comer, em beber. Não é isso que o texto bíblico diz. Inclusive, Eclesiastes diz que comer e beber é um presente, é um dom de Deus. Desfrutar das coisas concernentes à vida terrena. Nem tudo na terra é errado, pecaminoso. Pelo contrário, muito do que temos é graça, dádiva, bondade de Deus. Nós devemos nos alegrar e glorificar a Deus por isso. Quando ele diz que nós não devemos amar o mundo, o que ele está se referindo é a parte pecaminosa do mundo. É aquele sistema que é contrário ao reino de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é muito importante a gente perceber que se nós estamos em Cristo Jesus, se nós estamos no amor do Pai, não é compatível o amor por aquilo que é errado e pecaminoso na nossa cultura. Então nós vivemos nessa realidade terrena e desfrutamos daquilo que não é pecaminoso, mas aquilo que é pecaminoso, aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, se nós estamos em Cristo e conhecemos o amor do Pai, o amor de Deus, e dizemos que amamos a Deus e que Deus nos ama e que Deus amou o mundo em Cristo Jesus, se nós dizemos essas coisas, nós não podemos amar o mundo. O amor por Cristo Jesus, quando ele é sincero, ele é real, ele nos leva a uma condição tal que não nos resta mais amor pelo mundo, por esse sistema corrompido que nos afasta de Deus e que é um inimigo nosso para nos afastar de Deus. Ele quer nos competir, ele quer competir com o nosso amor a Deus. Ele quer nos seduzir. O mundo quer seduzir você e fazer com que você seja infiel ao amor do Pai. Não amem o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
O verso 17, a gente vê o seguinte. Verso 16, a gente vê o seguinte. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós temos aqui no verso 15 o imperativo, não amem o mundo. Nós temos um diagnóstico de que se alguém está amando o tempo presente, ele ainda não conhece verdadeiramente o amor de Cristo Jesus, de forma que é impossível que alguém diga, eu amo a Jesus, e viva uma vida que desagrada a Jesus. E logo em seguida, no verso 16, depois desse imperativo, desse diagnóstico, nós vemos que o sistema do mundo, ele é edificado sobre 3 pilares. Primeiro, é o que ele chama aqui de desejos da carne. Os desejos da carne não são os desejos do corpo. Carne, no Novo Testamento, é uma expressão técnica, teológica, que se refere às nossas inclinações e paixões pecaminosas. Então, se você tem desejo de comer e beber, isso é um desejo do seu corpo. Se você tem desejos e inclinações sexuais e usa isso dentro do casamento, isso é santo, legítimo e correto. Agora, se você come e bebe de forma exagerada, você está cometendo o pecado de glutonaria. Se você usa os seus instintos sexuais e descumpre a lei de Deus para se satisfazer de uma forma equivocada que desagrada a Deus, então nós não estamos falando do desejo do corpo, nós estamos falando do desejo da carne. E o desejo da carne não é só desejo do corpo, mas é da alma também nesse sentido. Como eu disse, é um termo teológico. Então, quando você tem desejo de falar mal de alguém, de fazer uma fofoca, de falar uma mentira, de ser maledicente, isso tudo é desejo da carne, essa inclinação. A carne, a melhor tradução seria essa nossa natureza pecaminosa. Então, o mundo, ele está construindo, um dos pilares do mundo é esse, é oferecer para nós a liberdade para fazer tudo aquilo que nosso instinto pecaminoso quer fazer. O mundo diz que é bom, o mundo diz que é certo. O mundo diz que é isso mesmo que a gente tem que viver. Viver da forma que a gente quer viver. Dar vazão a esses desejos da carne, essa inclinação da natureza humana. E além disso, um outro pilar do mundo é o imediatismo, que o texto bíblico chama de desejo dos olhos. Você olha e você quer. Você olha e você deseja. Nós somos levados pelo mundo a sermos imediatistas, a não olharmos a longo prazo, não olharmos para a eternidade, mas ter e lutar para ter e viver para aquilo que é aqui e agora. É isso que o mundo propõe para a gente. Só que essa não é a proposta do reino de Deus. E o texto bíblico diz sobre a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É quando nós fazemos o que nós queremos, de uma forma autossuficiente, de uma forma arrogante, de uma forma soberba, prepotente, e nós nos esquecemos que existe um Senhor sobre a criação, a quem nós prestaremos conta. Então nós estamos dando vazão aos nossos prazeres, às nossas inclinações mais íntimas, nós estamos sendo imediatistas e nós estamos sendo prepotentes, deixando Deus de lado e fazemos o que queremos fazer. Isso é o mundanismo. Isso é o plano do mundo. Essa é a proposta da nossa cultura. A gente vê isso de uma forma muito bem ilustrada nas mudanças dos padrões morais da nossa sociedade. Quando nós vemos a remoção do padrão de Deus de família, o que nós estamos vendo prevalecer é justamente os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Em outras palavras, a inclinação da natureza de determinadas pessoas, o seu pensamento imediatista que não contempla nada em relação a futuro e eternidade, ou as consequências nas gerações futuras e na civilização, e o pensamento prepotente, onde Deus virou algo totalmente diminuído. Porque eles continuam afirmando que amam a Deus, vivendo de uma forma que desagradam a Deus. Prepotência, soberba da vida. Todo pecado pode ser explicado pela somatória desses 3 fatores. Soberba da vida, prepotência, imediatismo
e essa inclinação da natureza. De toda forma, o verso 17 diz: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Ou seja, o sistema do mundo, meus irmãos, ele nos oferece um sistema que é efêmero, que é passageiro. O texto garante para nós que o mundo como nós conhecemos, tudo isso de errado que há em qualquer cultura da terra, tudo isso que é desagradável a Deus, tudo isso vai deixar de existir. Deus um dia vai julgar todas as nações, todas as culturas. O mundo como existe hoje, ele vai deixar de existir. Ele é efêmero, ele é passageiro. O sistema do mundo, ele é efêmero. E em contraste a isso, o texto bíblico diz que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Porque o reino de Deus, os valores do reino de Deus, eles não são efêmeros, não são passageiros. O que a igreja crê, o que a Bíblia traz para nós, não é algo passageiro, não é algo cultural, é supracultural, é eterno, é permanente, é o reino de Deus, e é isso que vai prevalecer na eternidade. Então eu convido a você a trocar uma vida de efemeridade por uma vida sólida pela solidez eterna. No Antigo Testamento, a história de dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Naquele tempo, ter nascido primogênito trazia privilégios, muitos privilégios. E Esaú, apesar de serem gêmeos, tinha nascido primeiro. O seu irmão Jacó era um enganador de natureza. E ele então, em determinado momento, onde seu irmão Jacó estava enfraquecido, com muita fome, tinha voltado de alguns dias fora de casa, ele volta cansado, ele volta faminto, Jacó engana o seu irmão, e de uma forma muito maliciosa, muito maquiavélica, ele diz: olha, por que você não come aqui essa sopa maravilhosa que eu fiz, quentinha, e mata a sua fome, e em troca disso você me dá o direito de ser primogênito? Afinal de contas, a gente nasceu com a diferença de alguns minutos. E pior do que a atitude maquiavélica de Jacó foi Esaú, que agiu de forma totalmente leviana, sendo imediatista, sendo prepotente, achando que aquilo não teria consequência alguma, achando que ele estava acima do bem e do mal, que ele podia fazer o que ele queria, a soberba da vida, e deu a vazão aos seus desejos mais íntimos. Então ele perde o seu direito de primogenitura. E hoje nós conhecemos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó, inclusive, foi transformado, deixou de ser aquele enganador e se tornou um homem de Deus. Mas, se não fosse esse episódio, nós conheceríamos o Deus de Abraão, de Isaac e certamente o Deus de Esaú. Então, nós percebemos nessa ilustração que, desde que o mundo é mundo, muitas vezes as pessoas optam pela efemeridade da vida, ao passo que elas poderiam e deveriam viver a solidez de uma vida que é temente a Deus. Portanto, meus irmãos, eu concluo essa pregação com uma frase que resume tudo isso que nós dissemos. Cristo nos entregou a vitória sobre Satanás e o pecado. Nós não precisamos temer Satanás, nós podemos ter controle do pecado em certa medida, porque Cristo já nos entregou essa vitória. Agora Ele nos convida, nos desafia, nos encoraja, é a nossa vez de vencer o mundo, de agir nessa sociedade não como ela quer que a gente atue, mas nós precisamos, onde estivermos inseridos, na vida que a gente vive, viver de uma forma que agrada a Deus, viver de uma forma que glorifica o nome de Jesus. E assim nós vamos vencer o mundo, amando o Pai, amando a Deus, fazendo aquilo que Ele deseja e vivendo como agrada a Ele. Nós estamos repudiando o mundo. É impossível amarmos o mundo, vivermos como os padrões do tempo presente e ao mesmo tempo amarmos a Deus. É incompatível. Nós temos que escolher. E Cristo não está dizendo para você: abandone o sistema pecaminoso do mundo a troco de nada. Ele está oferecendo a você sentido, realização, plenitude, prazeres eternos na presença de Deus. Satanás tenta nos enganar, dizendo que quando a gente vem para Jesus, a gente abandona os prazeres. Abandonamos sim os prazeres desse mundo,
que são pecaminosos, mas ganhamos prazeres muito maiores, melhores, nessa vida e que duram e se multiplicam na eternidade. Jesus convida você então, essa palavra, esse texto bíblico nos convida a vencermos o mundo, a não vivermos segundo os padrões do tempo presente, mas vivermos segundo a vontade de Deus. Você que crê em Jesus, você que confessa a fé em Cristo, você que faz parte da igreja de Deus, mais do que uma militância contra determinadas políticas mundanas que ameaçam a igreja, esse texto bíblico é um chamado para que nós vivamos uma vida agradável a Deus. Alguns, em nome de lutar contra o mundo, se tornam militantes contra algumas pautas que nós não temos que concordar mesmo, mas de tal forma e de tal maneira que quebramos os princípios do reino de Deus. Então, enquanto que a Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal com o bem, a gente paga o mal com o mal. É o toma lá da cá, em nome de Deus. E isso também não é correto. Esse chamado para essa inconformidade com o mundo é primeiramente um chamado para que a gente tenha a forma de Jesus, ou estejamos na forma de Jesus, ou em outras palavras, que quando as pessoas olharem para você, que elas não vejam um evangélico militante a favor daquilo que nós chamamos de reino de Deus, mas que eles vejam alguém parecido com Jesus, e eles, uau, essa pessoa é diferente, essa pessoa, ela me assusta, essa pessoa me causa até medo, porque ela ama como eu nunca vi, ela tem paciência, a palavra dela tem autoridade, a palavra dela é diferente. E aí, no segundo momento, eles podem ouvir de você as pautas do reino de Deus, aquilo que você entende que tem que ser política pública, que nós como igreja entendemos que tem que ser. Mas a igreja tem que ser conhecida primeiro pelo seu caráter parecido com Jesus, e depois por suas pautas. E para você que está me ouvindo, que não ainda crê em Jesus de todo o seu coração, que ainda não se entregou, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus venceu o mundo. Isso significa que, no final, o mundo que existe não existirá mais. Mas Deus vai começar um novo reino, um novo céu e uma nova terra. Assim, meus irmãos, você pode crer em Cristo Jesus. Eu convido você a crer em Cristo Jesus, de tal forma, de tal maneira que, crendo em Cristo Jesus, seja parte da igreja de Cristo e venha militar conosco para vencermos esse mundo, para vivermos da forma que agrada a Deus. Cristo já nos entregou a vitória sobre Satanás e o pecado. Agora é a nossa vez de vencer o mundo. Que Jesus abençoe a sua vida. Se essa palavra de alguma forma te abençoou, quero te convidar a dar um like, compartilhar com alguém, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E eu quero fazer uma breve oração para que Jesus abençoe a sua noite e a sua semana. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós já temos vencido o maligno e nós temos vitória contra o pecado. E eu oro, Senhor Deus, para que, para o louvor da sua glória, o Senhor nos capacite, nos auxilie, nos ajude a vencer o mundo. Não queremos, Senhor, ter a forma e o padrão do tempo presente. Queremos estar, sim, numa cultura celestial, viver de uma forma paralela, inseridos, mas moralmente paralelos, à margem, mas firmados em Cristo Jesus, vivendo na terra a cultura do reino de Deus. Nós queremos, Senhor, ser inconformados, não termos a forma desse mundo. Nos ajuda para o louvor do Teu nome, Senhor. E essa pessoa que quer vir a Cristo Jesus e quer viver o reino de Deus, que Teu Espírito auxilie nessa decisão. Em nome de Jesus que nós oramos. Dê uma semana abençoada para todo mundo que está orando com a gente nesse momento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe. Uma boa noite, uma boa semana.